E aí pessoal, beleza? Esse vídeo tem o intuito de ver na prática o conteúdo da semana passada e o conteúdo trabalhado nessa semana. Então vamos aqui para o desktop. Esse aqui é o desktop quando inicializamos o Windows. A primeira coisa que a gente vê é o desktop, então é já um pouco alterado aqui, personalizado da forma que eu gosto de trabalhar, mas basicamente quando inicializamos o Windows, esse aqui, essa visão pelo menos, é a visão do desktop que nós temos. No desktop temos alguns elementos, como a lixeira, que faz parte de um conjunto de ícones que eu posso colocar aqui na minha área de trabalho, ou desktop. A barra de tarefas, essa barra inferior aqui. E aqui no centro nós temos o papel de parede, ou wallpaper, e ele pode ser alterado, pode ser personalizado, conforme vocês acharem que fica legal. Para a gente poder ver melhor o padrão, o Windows ele vem com outro wallpaper, ele vem com o outro papel de parede. Esse papel de parede aqui, ó, esse é o padrão do Windows. Basicamente, quando você termina de instalar o Windows, ele vai vir com essa visualização aqui. Inclusive, só vem exatamente com a lixeira. Depois eu posso não colocar mais ícones aqui. A gente vai ver na aula futura como é que faz isso. Mas esse aqui é o visual do Windows 10 quando a gente termina de instalar. Eu vou alterar aqui para o papel de parede que eu gosto de usar. Beleza? Só escolher aqui. É automaticamente aplicado. E a gente continua trabalhando a partir daqui. Bom, então nós temos os ícones aqui. Aqui embaixo nós temos a barra de tarefa. Focando mais aqui ao lado esquerdo, nós podemos ver que temos aqui o botão iniciar, que vai dar acesso aqui ao menu iniciar, que aliás é o tema da nossa aula de hoje. Esse segundo botão, que tem uma lupazinha como desenho, ele vai nos dar acesso ao menu de pesquisa do Windows. E aqui eu posso procurar programas, arquivos, quaisquer coisas que estejam no meu computador e ele vai encontrar para a gente listar aqui. Por exemplo, existe um programa chamado calculadora. Quando eu começo a digitar, ele acha aqui a calculadora e já vai listando. Ou eu posso procurar um arquivo, uma imagem. Então, foto, por exemplo, ele vai listar algumas fotos que eu tenho aqui no meu computador. Bom, esse daqui, esse terceiro botão é o Cortana, ele é um assistente pessoal do Windows, ele vai, ao clicar, ele vai começar a escutar o que eu estou falando e vai tentar tomar uma ação a partir do que eu estou falando, como se fosse um assistente pessoal mesmo. Clicando aqui, por exemplo, Cortana, me conta uma história. Veja algumas informações que podem ser úteis. Cortana, conta uma piada. Bom, ele não entendeu o que é para contar piada, ele abriu aqui uma pesquisa sobre conta uma piada, né? Mas basicamente ele é um assistente, serve para fazer busca, para poder te auxiliar aí de diversas formas diferentes. O quarto botão, ele é um botão que trabalha com multi-áreas de trabalho e lista, algumas das vezes, as tarefas que já foram executadas aqui ao decorrer do que a gente está trabalhando. Então eu posso ver o que foi feito, tem uma lista geral aqui, no caso muita planilha de Excel, né? E ele tem um multi-áreas de trabalho, eu posso trabalhar com essas várias áreas de trabalho através desse botão. Eu tenho aqui mais dois atalhos, um dos atalhos vai abrir o explorador de arquivos do Windows e o segundo atalho aqui abre o meu navegador. Do lado agora direito, eu tenho aqui o microfonezinho, que normalmente não vai aparecer para vocês, isso é porque eu estou fazendo a gravação dessa videoaula. Tenho a bateria, que normalmente não aparece se você estiver usando um computador desktop. Essa bateria só aparece se for um notebook. Wi-Fi, né? Normalmente ele vai estar dizendo que está conectado ou não. Na verdade, essa aqui é o meu botão que acessa a minha rede. Do lado eu tenho o botão que controla o som. Outro ícone aqui, esse por... Eu tenho a opção, né, de trabalhar a linguagem que eu quero que o meu sistema operacional trabalhe. No meu caso está em português, por isso esse por. Depois nós temos a hora. Clicando na hora aqui, ele vai me dar acesso ao calendário. E aqui, se eu tiver alguma tarefa, se eu linkar aqui o meu sistema operacional com uma conta online e essa conta online tiver uma agenda, ele lista essas informações da agenda aqui para mim, que eu posso ocultar ou mostrar. Como eu não tenho nem configurado aqui, eu ainda não fiz essa ligação, ele vai dizer que eu não tenho nenhum evento e tudo ok. Já essa última opção é chamada de informação,
Clicando aqui, ele me dá algumas configurações que eu posso utilizar para configurar o Windows, como controle de brilho, ou posso configurar ou não o meu Bluetooth, posso deixar ativo ou desativar, posso fazer aqui algumas configurações. Então essas configurações aqui, no geral, são configurações mais simples e básicas, algumas configurações rápidas que eu posso fazer no Windows, como por exemplo, posso capturar uma tela, posso desabilitar e habilitar minha rede, posso ativar o modo avião, algumas configurações simples. E quando eu tenho alguma notificação, essa notificação ela aparece nessa parte aqui. Bom, então indo para a aula de hoje, nós temos aqui o botão iniciar e clicando no botão iniciar eu tenho acesso a esse menu que é chamado de menu iniciar, que basicamente é dividido em 3 colunas. A primeira coluna aqui com alguns comandos aqui, ao passar o mouse ele abre ele dá uma esticada aqui na tela e eu posso fazer aqui alguns comandos, posso desligar o Windows, entrar nas configurações, acessar diretamente imagens e documentos, ver a minha conta, posso colocar uma fotinha aqui na minha conta, e aqui ele dá o nome, né, do botão iniciar, clicou ele fecha, clicou ele abre, eu posso só passar o mouse e ele abre aqui pra gente essas configurações. Se eu quiser desligar, eu clico aqui e aí ele vai abrir um menuzinho e eu posso escolher reiniciar, desligar, hibernar e suspender. Mais pra frente a gente vai ver o que cada uma dessas opções faz. Na verdade 2, né? Porque desligar já está bem óbvio o que ela faz. Ela desliga e reiniciar vai fazer com que o sistema reinicie. As únicas 2 opções aqui é o hibernar e o suspender, que a gente ainda não conhece diretamente, né? Depois nós temos aqui, ó, todos os programas. Nessa parte do centro aqui aparece todos os programas pra gente. E aqui uma organizaçãozinha, nesse caso a organização minha, ele vem diferente, eu já dei uma mexida aqui, uma organizada, onde normalmente fica os programas ou alguns widgets que você mais acessa. No meu caso, eu deixei aqui um grupo de programas para o Office e aqui embaixo alguns programas que eu acesso com mais frequência. Aqui, além de eu ter aplicativos, como por exemplo o Access, aqui é um aplicativo, o Enc é um aplicativo, o Audacity é um aplicativo, eu tenho também conjuntos de aplicativo, como é o caso do acessórios do Windows aqui. Se eu clicar, ele vai abrir mais um conjunto de aplicativos aqui pra gente, né? E aí eu posso acessar. Então, o acessórios aqui, ele é um conjunto de aplicativo, ele não é de fato um aplicativo. Se eu clicar aqui não vai abrir nada, vai abrir só o que eu tenho dentro dele. E aqui ainda, às vezes, eu posso ter subconjuntos, tá? Eu acho que eu não vou ter nenhum aqui para mostrar, mas a gente pode, às vezes, ter subconjuntos, que são aplicativos dentro de aplicativos. E aí aqui, por exemplo, eu posso acessar algum programa, como é o Python. Acessou, ele abre aqui pra gente. E aí, ainda, né, a segunda etapa da nossa aula de hoje é observar exatamente quando eu abro uma janela, eu tenho aqui, ó, a barra de títulos. Barra de título é toda essa barra aqui. E aí, nessa barra de título, eu tenho aqui o título, o nome do meu programa, seguido, na maioria das vezes, de um nomezinho ou antes ou depois, né? No caso aqui se chama Python, onde eu tenho escrito sem título, isso é porque eu estou com um documento em branco. Quando eu salvo ou abro algum documento, ele aparece escrito aqui o nome desse documento, seguido do nome do programa. Mas aqui no final eu tenho 3 botões que vão ser super importantes para a gente, que é o minimizar. Clicando nele, o Python ele vem parar aqui na barra de tarefas, ele fica minimizado até eu clicar novamente e ele volta então para a nossa área de trabalho, para a nossa visualização aqui. Eu tenho o maximizar, que faz com que ele ocupe a tela toda. Ao maximizar, esse botão aqui ele muda, olha só. Se ele está assim, esse botão aqui ele se chama maximizar. Quando eu maximizo, ele se transforma aqui no botão restaurar. O botão restaurar volta ao tamanho normal que eu estava trabalhando. Independente do tamanho, né? Por exemplo, se eu tiver com esse tamanho aqui, maximizei, restaurei, ele volta para o tamanho que eu estava trabalhando. Quando eu estou aqui, maximizo, restaurar, volta para o tamanho que eu estava trabalhando. Por isso o nome do botão é restaurar, ele volta para esse tamanho sem ser o tamanho que toma a tela toda. E por último, então, a gente tem o botão fechar. Esse botão de fato fecha o programa. Clicando nele, o botão fechar, ele fechou o nosso programa, não tem muito segredo, né? E aí então eu posso acessar um outro programa, como é o caso do bloco de notas, está aqui também dentro de acessórios do Windows, bloco de notas, e ele abre aqui, é um editorzinho de texto bem simples, e aí ele também vai ter essa mesma estrutura que eu estava falando para vocês anteriormente, né? Um íconezinho com o desenho do programa,
o nome do arquivo que eu estou trabalhando, nesse caso sem título porque eu não estou trabalhando com nenhum arquivo já salvo, nome do programa, e aqui no final então aqueles três mesmos botões, né? O botão minimizar, o botão maximizar, maximizou, restaurar, e por último o botão fechar, beleza? Então dá uma olhada aí no sistema de vocês, dá uma procurada, tentem fazer esses processos, acessar esses arquivos aí.